E aí, pessoal, tudo bem? Comigo está tudo ótimo. E a dica de matemática de hoje é como resolver equações fracionárias de modo muito mais práticos. Hoje nós vamos fazer as equações fracionárias do primeiro grau, mas essa ideia de transformar as equações fracionárias para uma equação que não tenha a fração, no caso, ela é válida para todas as outras equações, tá? Então, aqui na verdade, nós vamos precisar de apenas um pré-requisito, tá? Para essa aula. Esse pré-requisito, na verdade, é múltiplos, né? Poderíamos também dizer MMC, mas vamos focar nos múltiplos. Então, a primeira estratégia, vamos analisar aqui essa situação. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? E vamos fazer aqui por hora alguns, por exemplo, esse da letra D. Bom, aqui nós temos a seguinte equação algébrica. 2z mais 3 igual a z mais 2 terços. Né? Então, é uma equação do primeiro grau. Né? Observa que o maior expoente aqui da incógnita z é 1. Então, é uma equação de primeiro grau e ela tem uma fração. Né? Então, vamos supor que essa fração esteja atrapalhando. Então, qual é a ideia, pessoal? Você pode aplicar essa técnica não só para itens básicos, como esse aqui do item D, mas também para itens um pouco mais avançados, como, por exemplo, o item H. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos analisar qual é o denominador, tá? Ou os denominadores da sua equação algébrica. Nesse caso aqui, ó, a nossa equação algébrica ela contém apenas um denominador, que é aqui na fração 2 terços. Né? O denominador é 3, não tem mais ninguém. Então, nesse caso aqui, ó, como não tem outra fração, então nós nem precisamos utilizar de fato a técnica que eu quero aplicar para mostrar para vocês aqui no próximo exemplo, né? Que é a questão dos múltiplos. Então, o que nós vamos fazer? Já que o 3 é o denominador, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar toda essa equação, tá? Os dois membros, por 3, certo? Não pode esquecer que, como isso aqui é uma equação, né? Então, o que você faz de um lado dela tem que fazer do outro, certo? Então, como o denominador é 3, então nós vamos multiplicar toda ela por 3, tá? Então, por exemplo, essa equação aqui, ó, ela é 2z mais 3 igual a z mais 2 terços. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar os dois lados da equação por 3. Tá? Nós podemos fazer aqui no passo a passo, por exemplo, ó, esse aqui é o primeiro membro, nós vamos multiplicar por 3. Aqui no segundo membro, também vamos multiplicar por 3. Tá? Depois que você acostumar, você vai ver que já é bem mais prático você já multiplicar cada número desse daqui por 3 de uma vez só. Então aqui, ó, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, que vocês já conhecem, né? Multiplicamos cada um. Então, 3 vezes 2z vai ficar 6z. 3 vezes mais 3, então fica mais 9, igual. Aqui também nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Tá? Multiplicaremos aqui e aqui também. Então, 3 vezes z, 3z. Vamos colocar de vermelho também, só para ficar igual. 3z mais. Aqui, pessoal, olha só. Nós temos 2 terços vezes 3, né? Aqui a pergunta é, quanto é 2 terços vezes 3? Por que nós escolhemos o 3 para multiplicar? Porque, pessoal, aqui nós podemos fazer uma simplificação bem rápida, tá? Aqui, antes de eu multiplicar, né, de eu colocar 3 vezes 2, 6, dividido por 3 e colocar, por exemplo, 2, eu posso fazer de maneira direta uma divisão. Aqui, ó, 3 dividido por 3, que dá 1. Ou seja, simplesmente nós podemos cancelar esses números, tá? Por isso que sobra apenas o 2 como resposta. Então, 3 vezes 2 terços, temos então apenas 2, tá? O 3 aqui, ele cancela. Essa é a ideia de você multiplicar toda a equação pelo denominador, ok?
Uma vez feito isso, a sua equação já não tem mais fração. Então, se você tem problemas com frações, já não tem mais, né? Aí o passo para resolver, que agora creio que vocês já conhecem, né? Tem toda aquela ideia da balança, no que você faz de um lado, faz do outro, mas o recomendado é deixa a letra de um lado, né? O que tem letra de um lado e o que não tem do outro, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos 3z aqui do lado direito, eu posso dar um jeito de tirar esse 3z daqui, né? Então, como nós podemos fazer? Basta que nós subtraímos 3z tanto nesse membro, quanto aqui no membro que está no lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó. 6z mais 9, subtrai o 3z, né? Do lado de cá, quando eu subtrair 3z, vai ficar 0, ou seja, sobrou apenas 2. Tá bom? Em outras palavras, você pode usar a operação inversa. Se está 3z positivo, ele aparece aqui do outro lado como 3z negativo. Tá? Usa a operação inversa. A gente sempre lembra que o número ele não passa de um lado para o outro, ele não anda de um lado para o outro. Né? Mas o que aparenta é que ele sempre, quando ele aparece do outro lado da igualdade, ele está com a operação inversa. Ok? Então, da mesma natureza é o 9. Tá? Então, se é 9 positivo, eu posso usar a operação inversa para ele vir para o lado direito. Né? Então, ficaremos assim. Ó. 6z é semelhante com 3z. Vamos fazer a subtração. Então, 3z, né? Porque é 6z menos 3z, 6z. Igual a 2 menos 9. Né? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, 3z igual a menos 7. Como nós estamos interessados no valor de z, se o 3 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Né? Ou seja, se eu quero eliminar o z, eu divido ambos os membros por 3. Dividindo aqui por 3 o lado esquerdo dá 1, né? Então fica só o z. E dividindo o lado direito por 3, fica então menos 7 terços. Tá bom? Então, ó, bem mais fácil. Não precisa dividir e colocar decimal, não. Fração já é o suficiente. Tá? Mas tudo bem, vamos aqui para a letra E, para o vídeo não ficar muito grande. Ó, aqui observem que nós temos duas frações, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E nós temos aqui 2 e 5. E a pergunta é, o que nós vamos fazer para que essa equação do primeiro grau ela se torne uma equação, né, que não seja fracionária? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Observa que nós temos aqui como denominadores os valores 2 e 5. Tá? Então, nós temos que multiplicar essa equação, tá, por algum número que dê para simplificar o 5 e o 2 ao mesmo tempo. Né? De preferência que seja um número pequeno. Por exemplo, eu posso multiplicar por 20, né, os dois lados, que o 20 dá para dividir por 5 e o 20 também dá para dividir por 2. Mas o 20 é um número alto. Então, assim, como que eu escolho um número, né, ligeiramente menor e que faz o mesmo serviço? Né? Então, assim, nós podemos simplesmente encontrar os múltiplos comuns de 2 e 5. Né? Nós chamamos isso na matemática de MMC. Então, por exemplo, MMC de 2 e 5. Tá? Eu falei que não ia falar de MMC, mas nós não vamos utilizar aquela fatoração como vocês aprenderam nos anos anteriores. Como que nós vamos encontrar esse número, né? Esse menor múltiplo comum de maneira rápida? Seleciona o maior dos números, no caso 5, certo? Tenta dividir pelo menor. Se você conseguir dividir de forma inteira, então significa que o número que você vai multiplicar os dois lados da equação é ele próprio. Tá? Por exemplo, se aqui fosse um 6, ó, 6 dá para dividir por 2, né? Veja que o resultado é 3. Então, nós multiplicaríamos os dois lados pelo próprio 6. Agora aqui, pessoal, o 5, ele não divide o 2. Né? Aliás, ele não dá para dividir por 2 de forma inteira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o próximo múltiplo de 5, né? O múltiplo inteiro positivo. Então, quem são os múltiplos de 5? É só você lembrar que os múltiplos de 5, né, a partir do 5, é os valores que estão na tabuada do 5, é bem prático. 5, 10, 15 e assim vai indo. Então, o que você vai fazer? O 5 não dá para dividir por 2, então você pega o próximo múltiplo, 10. Aí tu pergunta novamente, 10 dá para dividir por 2?
Se a resposta for sim, significa que o valor encontrado é o 10. 10 dá para dividir por 2? Sim. Então, o MMC é 10, né? Ou seja, o número mágico, né, que nós estávamos procurando é o 10. O 20 também dá certo, mas ele não é o menor. Ok, professor, encontrei o 10. Então, o que eu vou fazer? Ora, eu vou multiplicar os dois lados da minha equação por 10. Lembra que eu não posso multiplicar, por exemplo, vou multiplicar apenas esse lado aqui por 10. Não pode. Como é uma equação que você faz de um lado, você é obrigado a fazer do outro, certo? Lembra que o fato de nós escolhermos o 10 para multiplicar é porque ele vai simplificar com o número que está embaixo. Olha só, antes de eu fazer a distributiva, o que eu vou fazer aqui? Ó? 10 dividido por 2. Sempre vai dar para simplificar. Ó, 10 dividido por 2, quanto dá? 5. Né? E aqui agora também, ó, 10 dividido por 5 vai dar 2 aqui em cima. Ou seja, essa nova equação ela vai passar a ser o seguinte. Ali no x mais 5, não vai ter mais aquela fração. Tá? O 2 simplificou, mas sobrou apenas o 5 no lugar do 10. O 8 mais o 2x, no lugar do 10 sobrou o 2. Lembra que o 5 também foi simplificado. Agora aqui sim, ó, não tem mais fração. Podemos fazer a distributiva e continuar a conta normalmente. Tá? Então aqui rapidinho, ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. No caso, 4x, né? Pronto. A parte difícil já acabou. Né? Agora a continuação aqui, pessoal, é do mesmo jeito. Né? Letra para um lado, número para o outro. Né? Faz a operação inversa. Passa dividindo, quando é o caso. E aí, encontra o valor de x. Tá? Então, não vou terminar para deixar para vocês esses daí. Ó, a letra F. Prof, e agora? Eu tenho 2, tenho 3 e tenho 10 aqui, que ele não está junto com essa fração. Mas e aí? Não é difícil. Lembra que se não tem a fração aqui no 10, você já sabe que o denominador dela é 1. Né? Ou seja, o MMC que você está procurando, né, o número mágico, vamos assim dizer, é entre 2, 1 e 3. Tá? Vamos por aqui MMC só para vocês lembrarem. Como nós vamos fazer? Pega o número maior, ó, o maior é 3, e tenta dividir pelos menores. Tem que dar certo para dividir para todos os outros. Tá? Então, por exemplo, 3 dá para dividir por 1. Ok. 3 dá para dividir para 2? Não dá. Então, vou pegar o 3 e avanço o próximo múltiplo. Depois do 3 em quem? 6. Então, 6 dá para dividir por 1? Ok. 6 dá para dividir por 2? Também ok. Então, significa que o número mágico é 6. Então, o que nós vamos fazer? Agora aqui, observa, nós temos três termos aqui nessa equação. Temos aqui um primeiro termo, que é essa fração. Né? O numerador tem dois fatores, dois termos lá em cima. Então, nós vamos multiplicar aqui por 6. Ó, observa que o 10, ele é um fator sozinho. Então, ele também tem que ser multiplicado por 6. Tá? Aqui também, ó, 5x menos 5 sobre 3 é um termo só. Então, aqui nós também vamos multiplicar por 6. Tá? Então, olha só. Vai acontecer a simplificação. 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, quem já tem um pouquinho mais de experiência já pode multiplicar aqui direto. Ó. 3 vezes 5, 3 vezes 10 e assim por diante. Mas vamos fazer aqui devagarzinho. 5x menos 10 multiplica 3, né? Professor, mas cadê o 6? Dividiu pelo 2 primeiro. Aqui vai ficar 10 vezes 6. Aqui já podemos pôr 60. Menos, cuidado com esse menos, porque vai ter jogo do sinal. O 6 e o 3 vai simplificar. Esse é o papel dele. 6 dividido por 3, 2. Então vai ficar 5x menos 5, que multiplica 2. Tranquilo? Então agora já era, né?
Ó, distributiva de novo. O 5x vai ser multiplicado por 3, que vai ser 15. O 10 vai multiplicar por 3, 30. O 60 já está multiplicado, já está ok. Galera, presta atenção que tem um menos aqui agora, tá? Então, ó, aqui 5x ficaria quanto? 10x, né? Porque nós vamos multiplicar aqui, ó. Porém, tem esse menos aqui na frente. Então, vai ser sempre o oposto dos valores que estão aqui. Por exemplo, 2 vezes 5 dá 10, né? Então, ao invés de eu pôr 10x positivo, nós vamos pôr 10x negativo. Tá? Aqui ficaria 2 vezes 5, 10. Né? Agora, 10x negativos. O que eu vou fazer? Vou pôr... Aliás, eu tinha dito 10x, né? Mas é só 10. 2 vezes 5, 10. Vou pôr positivo porque esse negativo aqui, ele também faz a regra do sinal com esse negativo cá fora. Tá? Novamente, não tem mais fração. Se não tem mais fração, problema já praticamente resolvido. Né? 10x aparece aqui do lado esquerdo positivo, né? Já que ele está negativo. O 30 vem para o outro lado. Aqui ele está negativo, ele passa positivo e aí já era. Tá? Então, ó, os demais, pessoal, segue basicamente a mesma regra. Tá? Ah, professor, mas e esse grandão aqui? Não tem problema. A única diferença é que nós temos agora aqui, ó, a missão de encontrar, né, o MMC, ou o menor múltiplo comum, desses valores aí, ó. 4, 2, 3 e 2. Ó, como eu já tenho dois iguais, então poderia ter posto um só. Mas coloquei aqui só para vocês verificar que não tem problema. O maior dos números, 4. Vou tentar dividir por todos os outros. 4 dá para dividir por 2? Dá, ok. 4 dá para dividir por 3? De forma inteira não dá. Então, quer dizer que o 4 não é um número mágico. O que eu vou fazer então? Vou pegar o próximo múltiplo de 4. Então, depois do 4 vem quanto? 8. Quem tem dificuldade com o múltiplo, pessoal, basta você somar mais 4, tá? Então, depois do 4 vem 8, né? 8 dá para dividir por 2, ok. 8 dá para dividir por 3, não dá. Não foi nem o 4 nem o 8, e agora nós vamos para qual? Então, por 12, né? Soma mais 4. 12 dá por 2, ok. 12 dá por 3, dá. Então, o valor que nós estamos procurando é 12, né? O que nós vamos fazer então, pessoal? Multiplicar tudo por 12. Todos. Então, esse primeiro termo aqui, ó, é multiplicado por 12, tá? Esse segundo termo, né? Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito junto. Então, ó, vou multiplicar por 12. Vamos tentar colocar aqui de outra cor. Então, ó, o 12 vai multiplicar aqui essa primeira fração. 5x menos 3 sobre 4. O 12 também vai multiplicar aqui a segunda fração. Professor, mas por que está menos 12, né? 3x mais 8 dividido por 2. Ora, tá menos, esse menos aqui, na verdade, é esse, tá? Esse menos que fica no meio da fração, pessoal, significa que ele tem que fazer a operação com os dois valores, tá? Não confundir com o menos que fica aqui em cima. Novamente, o 12 também vai multiplicar essa fração aqui. Eu estou fazendo esse passo a passo porque é o último. 6x menos 3 dividido por 3. Mais, e o segundo nós também vamos multiplicar por 12. Tá? X sobre 2. Beleza? Agora que nós vamos fazer as simplificações. Ó, o 4 com o 12, né? 12 dividido por 4 dá 3. Como nós já estamos acostumados, já vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Então, fica 15x. 3 vezes menos 3, menos 9. Né? Agora aqui, ó. 12 dividido por 2, 6, não é? Ou seja, menos 6. Esse menos aqui, ó, passa a ser do 6. Então, fica menos 6 vezes 3, menos 18. Menos 6. Agora, multiplicamos aqui e agora vamos multiplicar lá.
Menos 6 que multiplica mais 8. Então, menos vezes mais. Menos 6 vezes 8, 48, né? Vamos só colocar um x aqui, ó. 6 vezes 3, 18. Vamos pôr o x. Então, 6 vezes 8, 48. Então, menos 48. Ok? Sem o x, porque não tem dessa vez. Igual, ó, o 12 vai simplificar com 3. 12 dividido por 3 dá 4. Aí você vai multiplicar a mesma coisa. 4 vezes 6, né? 24. Então, não esquecer do x. 4 vezes 3, 12. Ok? Lá no último agora, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes x, 6x. Certo? Então, ó, não tem mais frações. Se não tem mais fração, problema praticamente terminado. Né? Ó, aqui eu já posso somar os termos semelhantes ou subtrair, né? Ó, 15x posso fazer com 18. Né? O 9 negativo posso fazer com o 48 negativo. Então, aí você junta os dois. Ó, 24 e o 6 podemos fazer também. Né? E depois daí é só separar. Letra para um lado, número para o outro. E passa dividindo. Tá, pessoal? Aí eu vou subir aqui um pouquinho para você depois tentar fazer em casa. Tá? Dá uma olhadinha nessa. Ó, 8 e 4. Pega o maior número, vê se ele dá para dividir pelo menor. Tá bom? Aqui, novamente, ó, já temos valores iguais. Já sei qual eu vou usar para multiplicar. Tá? Aqui também. Ó, lembrando que aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, quando for multiplicar, tem que multiplicar cada um deles. Tá, pessoal? Bom, então é isso, tá? Foi uma aula pequena, mas assim, eficiente. Aí vocês dêem uma olhada depois, dá uma olhada também aqui nessa última. Né? Aqui só tem 4, então vai multiplicar todos por 4, né? Não esqueça que aqui, ó, é um fator só. Então, quando você multiplicar por 4, tá? Lembra que tem um 3 também, então vai multiplicar por 4 e depois por 3. Tá? Ou pode multiplicar por 12, né? E depois multiplica 3 e 4, que dá 12, e depois você faz a distributiva. Tá ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Aí, qualquer coisa, revisa o vídeo, dá uma assistida de novo. Pode assistir avançando mais rápido, né? Para você, na revisão, para ir mais rápido. E se você gostou da explicação, peço que você retorne. Em breve nós vamos aí começar a postar vídeos com mais frequência. Vamos fazer dicas para o Enem, dicas de equação do segundo grau, do primeiro grau, como foi na aula de hoje. E vamos fazer diversos vídeos, tá? Tentar trazer pelo menos um por semana a partir de hoje, ok? Se gostou, me inscreva aí no nosso canal, Dicas de Matemática com o professor Valcir. E não custa, né, deixar o like também e indicar para os seus amigos, para os seus colegas que estão aí. É um material de 7º ano, mas eu creio que quando se trata de frações, muitos alunos de ensino médio também têm essa dificuldade. Lembrando que essa técnica você pode aplicar com todos os tipos de equações, ok? Abraços a todos, fique com Deus e até a próxima aula.